que bom tê-los aqui para mais um Entre Linhas, esse programa que é muito esperado por nós e que vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas no canal 33 da TV Atualidade. E a proposta do nosso programa, como já foi dito e a gente sempre gosta de relembrar, é trazer temas para que a gente possa aqui, num bate-papo entre nós, instigá-los a refletir sobre, sobre diversos temas e os quais a gente sempre toma como referência a nossa vivência, Não achando que a nossa vivência seja referência para vocês, mas nada mais legítimo do que falarmos sobre aquilo que nós vivenciamos, E a proposta é justamente essa, é tratar assuntos legítimos, trazer os nossos anseios, as nossas vivências, na perspectiva de que a gente possa estar contribuindo, de alguma forma, para uma sociedade cada vez melhor, porque é isso que nós buscamos nas nossas atividades profissionais, no nosso convívio social, nas nossas relações. E sobre relações, a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre o quanto nós estamos sendo verdadeiros nas nossas relações sociais, profissionais ou até familiares, ou o quanto nós estamos nos deixando influenciar por conceitos externos, por verdades absolutas ou por ideologias de massa. Quando a gente fala assim, ideologias de massa, há aqueles conceitos que muitas vezes chegam até nós e nós muitas vezes inconscientemente podemos cair na cilada de reproduzir isso aí, sem ao menos nos darmos um pouquinho de trabalho em refletir sobre, E isso é uma cilada muitas vezes, E isso nos faz pensar o que faz com que a gente às vezes duvide da nossa própria capacidade individual de termos as nossas próprias convicções, eu já não digo, mas as nossas próprias ideias sobre, e simplesmente comprarmos uma ideia que chegou até nós e dali tomarmos aquilo até como nossa própria verdade. Isso a gente vê muito no momento em que a gente interage socialmente, Onde a gente vê, seja política, que já agora está mais calma a coisa, mas seja do lado religioso, enfim, numa discussão, até mesmo aqui entre nós, a gente tem sempre o anseio de que a nossa verdade venha, para que nós não reproduzamos nada que nos chega, como verdade. E que isso a gente tome como prática, porque quantas vezes aqui vocês já viram alguma discordância nossa, mas em nenhum momento essa discordância desqualificou o outro, Essa discordância foi sempre pautada em colocar visões, que nem sempre são compatíveis com as minhas, mas são visões que merecem ser, ao mínimo, minimamente refletidas para que daí eu descarte, Mas às vezes as pessoas parecem que assim, eu estou na turminha ali, então eu não vou nem ouvir o outro lado porque eu já tenho o meu lado definido e as coisas não há nada absoluto, Me permita, Claro. Muitas vezes nos tornarmos indivíduos críticos, como muitas vezes a gente é chamado, não é nos tornarmos pessoas com embasamento em alguma coisa que não tem uma base. E muitas vezes a gente vê na sociedade em muitos indivíduos, esse momento crítico, mas sem base. No achismo, Então, e muitas vezes isso gera conflitos, Então, nós vivemos numa sociedade onde que ela se entende por conflitos,
mas conflitos muitas vezes sem uma base fundamentada em alguma coisa que verdadeiramente tenha sentido, né? Eu sempre falo, quando a gente sai a melhor faculdade é aquela que cria indivíduos críticos, né? Para que nós possamos ter novas pessoas neste mundo buscando alguma coisa, se incomodando com o próprio sistema, né? E buscando dentro da sua profissão algum sentido maior, como ser empreendedor, como buscar novas tecnologias, novos avanços, desenvolvimento. Então, e assim nós podemos ser em casa, dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente tem dentro da própria família indivíduos com uma vocação muito grande para que isso aconteça, né? Mas eu quero sempre ressaltar essa questão da base, né? Sempre ter uma base, né? Para que a gente possa evoluir, e sem base alguma, nós nunca, base na vivência, né? Hoje eu conversei com uma pessoa que ela me disse, a universidade, ela tem os professores que te orientam, que te dão uma base legal, mas esses professores, eles não têm conhecimento nenhum dentro de uma área comercial, na área de empreendedorismo. Eles não têm esse envolvimento, portanto, eles não te dão uma base. E às vezes o próprio comerciante, a pessoa que está envolvida em qualquer negócio na área da ciência, qualquer sentido, ele não tem o conhecimento do mundo lá fora, né? Porque quando a gente sai por lá de fora da universidade, depois do muro da universidade, é que a coisa pega preço. Então, nós vamos cair dentro da nossa realidade, a realidade do Brasil, a realidade do mundo. Então, nós vamos enfrentar esse mundo. Na verdade, nós temos que estar preparados para o dia de hoje e o dia de amanhã, né? Com uma base bastante sustentável, para que a gente possa ou buscar dados, buscar embasamento, para que a gente futuramente melhore como ser humano, como pessoa, como família, né? Então eu busquei essa fala nesse sentido, rebuscando a tua fala, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando que as coisas são muito simples e, na verdade, não é. Eu sempre falo aqui que a gente não quer que as pessoas mudem em casa, eu não quero implementar nenhuma corrente, mas sim provocar as pessoas, o telespectador, né, buscando nessas reflexões que a gente faz a sua identidade, a sua renovação, né? Porque nós podemos a cada dia nos renovarmos, né? Como sempre, né, é um prazer muito grande estar aqui, tanto com vocês quanto ao nosso telespectador, e ao mesmo tempo uma energia renovada, né, para esse nosso encontro. Que a cada programa, né, a gente, como diz, bem colocado, né, pela Denise, nós estamos falando de experiências, né, de vivências. Tanto eu quanto a Denise, apesar dela hoje não estar exercendo, mas é da área da educação, o Silvio do ambientalismo, mas tem uma coisa que nós nos propomos a falar hoje, que é a manipulação de massa. Para tudo tem um líder, né? Quando vai acontecer, para tudo tem um líder. Seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele um líder, porque tudo vai ter um líder, né? E esse líder, ele tem uma capacidade tão gigante de convencimento, né? Ele passa uma confiança tão gigante, e é onde mora o perigo, que as pessoas acreditam plenamente que é a saída.
e que ele está certo. E aí o que acontece? Vem a falta da busca pelo conhecimento. Só que essas pessoas não se dão conta que elas estão sendo impedidas de raciocinar, de pensar, de ter a sua opinião, de ter as suas verdades, porque ela está com verdades alheias, né? E quando a gente se refere à base, que tudo é lá na família, mas como todo mundo tem o livre-arbítrio, né? De repente, um adulto já formado, achando que é uma ideologia, entre aspas, né? Foge totalmente da sua capacidade de busca, de crescimento, de conhecimento, para que se livre da massa. Nós estamos com esse bloco quase chegando ao final, então eu vou deixar essa minha fala para o segundo. Vou passar a palavra para a nossa apresentadora, que eu quero dar uma continuidade no segundo bloco. É interessante essa reflexão inicial, porque quando a gente fala que todo movimento tem um líder, né? Nós temos vários tipos de líderes. Com certeza. Né? E assim como temos lideranças positivas, temos lideranças negativas, né? Por sinal, porque muito perigosas. Muito perigosas. E esse poder de persuasão e de encantamento com as palavras pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Exatamente. E aí é que está a gente ter a capacidade de saber identificar quando é um e quando é outro. É possível? É possível. Como? Nós vamos continuar discutindo isso no próximo bloco, mas já vou dar uma pista, né? Básica. Se eu tenho conhecimento das coisas, eu não vou deixar-me convencer do contrário. Exatamente. Se eu não tenho conhecimento, eu fico refém daquilo que me é dito e não tendo argumento, portanto, não posso fazer o contraponto, né? E o contraponto aqui sempre visto como uma oportunidade de que o outro lado possa ainda mais demonstrar conhecimento. Não o contraponto como fecha-se o diálogo, não vamos conversar mais sobre isso, eu ganhei a discussão. Nós vamos voltar a falar sobre isso já já. Fique conosco. Estamos de volta no segundo bloco e vamos continuar falando a respeito desse tema, né, tão cada vez mais presente entre nós, que é a cultura de massa, né, que através do poder da massa eu até determino meus gostos, as minhas preferências, escolhas, a né? moda. Eu que digo, nós enquanto seres humanos, né? Por que a Globo é essa potência toda, né? Que é criticada por uns, defendida por outros. É uma potência de massa, né? Ela ela forma opinião, ela tem... Ela conduz um processo, ela pesquisa, ela estuda um mercado. E aí o que a gente vê, por exemplo, pessoal criticando a Globo, mas está olhando, né? Exatamente. Então, assim, ó, se não me serve, não olho. Para que eu vou olhar? Então, tem muito disso, né? É uma coisa meio controversa, porque eu posso não concordar com a massa, mas eu vou olhar porque tem a novela aquela que todo mundo está vendo, aí parece que se eu não estiver por dentro, eu não vou ter assunto, eu não vou poder estar envolvida naquele grupo. É um exemplo meio tosco esse que eu tô mas dando, ele está bem dentro. Mas é isso aí, né? Bem dentro do que eu disse que eu ia continuar no segundo bloco, né? De uma forma básica, para que as pessoas nos entendam, não que a gente sabe mais do que alguém, mas uma contribuição, a gente percebe na coisa pequena, na situação pequena. Vamos pegar o bullying.
Um líder negativo, né, que é o líder que domina para o mal, né, começa bullying com alguém. Ele tem tanto poder que daqui a pouco ele tem um grupo aderindo, e isso eu estou falando para vocês porque eu vivencio, aderindo, e o mais triste, digamos assim, né, é tu ver o comentário assim, ó, eu não concordo muito, mas todo mundo está dizendo, entendeu? Onde é que começa? A manipulação de massa, tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí o que me preocupa? Que eu não sei, né, Denise, assim, exatamente em que momento isso aconteceu, cada um puxa para sua área, né? Mas eu, como prof de filosofia, sempre tive essa preocupação, assim, onde que as pessoas se perderam no pensar, que é o que a filosofia busca, né? É tu pensar, é tu buscar, é tu descobrir a verdade, né? Diferente da sociologia, que envolve mais o cidadão na sociedade. Posso me arriscar a falar sobre isso, tentar responder essa pergunta que me ocorreu agora? Porque as pessoas têm, a grande maioria, e a gente já cometeu esse erro, a premissa de pensar que é no outro que eu vou achar as respostas e não em mim. Exatamente. Então, isso leva a gente a buscar coisas externas, às vezes, e não atentar para as nossas necessidades. Mas e uma outra coisa também, Denise, perfeito, mas tem mais ainda, aquela pessoa, né, e aí entra N coisas, né, N, porque assim, ó, aquela pessoa também com autoestima baixa, desacreditada dela, ela vai acreditar no outro, né? Aquela pessoa, eu vou usar um termo meio arriscado, mas com uma fé doentia, ela vai ser alienada por uma religião e só aquela é verdade, porque ela não tem um outro horizonte, ela não tem uma outra visão, né? E quando a gente diz que a pessoa não busca o conhecimento, muitas vezes também porque é cômodo eu não precisar buscar, eu vou perguntar para alguém. E esse perguntar para alguém é o que corre o risco da manipulação, porque eu não sei exatamente quem é esse alguém que eu estou perguntando, né? Qual é o objetivo que esse alguém tem com relação à resposta que vai me dar. Mas, gente, não vamos longe. Eu disse que não ia mais tocar em assunto de eleição, mas é um exemplo que a gente tem que também dá para fazer isso. Tem muitas pessoas que esperam o resultado das pesquisas para definir o seu voto. Exatamente. Como se fosse uma corrida de cavalo. Né? Exatamente. Quer dizer, eu vou votar porque eu quero votar naquele que vai ganhar. Então, eu tenho que esperar a massa me dar o resultado. Para mim. Vê bem. Exatamente. E aí, assim, ó, quando acontece dessa pessoa que não acredita, né, que ela tem o poder, ela tem condições, ela tem capacidade, tem inteligência para ir buscar e se torna aquele comodista que espera que o outro diga, com certeza vai ser citado, então, o que a Denise falava, Silvio também. Vai ser citado o que tu vai usar, o que tu vai falar, o que tu vai comer, quando que tu vai cortar o teu cabelo. E tudo isso começa, às vezes, com uma coisa muito pequena e se torna gigantesco. Pegando o gancho da universidade, os professores são formados, né? E eles podem não ter essa experiência do mundo lá fora e nem é obrigação deles ter. O que é a função da universidade? Ela nos abre horizontes para que nós, enquanto estudantes ou já profissionais de determinadas áreas, vá buscar o conhecimento necessário para exercer. A universidade está ali nos abrindo porta, nos dando caminho, né, nos abrindo horizontes para que a gente busque. Agora, aquela pessoa que entra numa universidade e é só o que o professor diz,
nem qualquer uma outra profissão não terá sucesso. Pode ter certeza. Porque não é a universidade que vai me fazer. Não, é a universidade que vai me oportunizar, me proporcionar. Eu vou buscar, né? E aí o que a gente diz, hoje em dia é tão fácil alguém... Eu vi um comentário assim, ó, hoje, lá na minha casa, na senhora. Pois é, né, estão dizendo que no acidente tal, que deu agora essa semana, que faleceu uma pessoa, aconteceu dessa forma. Aí eu comentei, eu não posso falar porque eu não sei detalhes, eu não vi, para poder argumentar. Mas se tu tá falando, então tu tem conhecimento. Como é que foi? Quem é que te disse? Não, eu ouvi dizer. Quer dizer, eu ouço e comento. Replica. Né? E aí é como eu digo, é meio chato tu ser professor de filosofia. Por quê? Exatamente por essa palavra que eu disse. Porque é buscar o porquê das coisas. Buscar as verdades. Por que que tu fez? Por que que tu faz? No terceiro por que porquê tu vai? morreu o assunto. E aí o que que acontece? Vai uma hora... E outra coisa, né, Nilza, buscar e aí tá mais onde? Onde? Tem né? várias... E aí, e eu ainda faço, às vezes, assim, né? Faço umas flechas indicando, né? Segue esse caminho. Mas, enfim, na verdade, quando a gente diz assim, ó, que nós temos que formar indivíduo, não, cidadão, crítico para essa sociedade, vem a pergunta para nós. O que é formar um cidadão crítico? Porque hoje, e aí... E como deve ser essa crítica? Né? Exatamente. Porque só criticar porque por é isso que eu ia criticar... dizer. Porque hoje a demanda de crítica, ela é muito grande. Mas o que é um cidadão crítico? Eu não posso criticar nada na minha vida se eu não apontar uma solução. Com certeza. E se não tiver Só base? pelo crivo do gosto Se não Mas se eu gosto. tiver solução, mas se eu embasamento. apontar a solução, eu vou ter um embasamento, isso é óbvio. Né? É. Se eu critiquei, eu tenho que apontar uma solução com embasamento, isso é óbvio. Agora, tem um detalhe. Quando eu vejo um jovem querer se manifestar e imediatamente ser cortado, que tipo de cidadão nós estamos querendo? O que é ser um cidadão crítico hoje? Né? É deixar que, mesmo errando, deixa falar. Até para que tu possa argumentar que também não vai ser a tua verdade, que é a verdade dele. Mas é a oportunidade de falar. E a crítica, ela traz uma conotação pejorativa. Pejorativa. Palavra, porque a crítica, ela pode ser um momento muito legal de contribuição positiva. De contribuição positiva. Mas não, só a palavra crítica, a pessoa já treme. E aquela coisa assim, ó, crítica construtiva. Eu vou confessar para vocês, eu tenho meu pé atrás com a tal de crítica construtiva. Isso é um apelido. É uma crítica. Claro. Né? Agora, qual é a diferença? É de eu sugerir, né? É de eu argumentar para uma outra visão, mas não criticar, né? Aquela história de que não é assim, não é assado, não. A gente vê muito a crítica pessoal, não só pessoal. Pessoal sem embasamento. Hoje em dia, assim, ó, tu vê pessoas criticando. Tu vê as pessoas criticando, vamos pegar a Globo. Tu vê as pessoas criticando a Globo, né? E eu não estou aqui defendendo o Globo, gente. Claro que não. Então, é um exemplo que eu vou dar. A atualidade. Tu vê as pessoas criticando a Globo, mas tu não vê ninguém, e se vê raro, uma pessoa dizendo o porquê da sua crítica e qual é a origem da verdade. E qual a sugestão, então, né? Não, e qual é a origem da verdade, então, se ali está errado. Se ali é uma mentira, a Globo é uma mentira. Então tá, aponta a verdade. Entendeu? Então é muito fácil eu estar sentadinha, bonitinha, criticando a Globo, criticando a SBT, criticando o Sérgio, o sistema, a educação. Se eu não tenho como devolver para ele uma solução ou uma verdade comprovada. Não a minha verdade, mas a verdade comprovada. Por isso que o conhecimento é ouro, né? É ouro, é ouro. Porque a palavra é ouro. A palavra é ouro.
conhecimento, assim, Exatamente. é fantástico quem consegue se expressar de uma forma não ofensiva Exato. e consegue, né, dar a sua mensagem e às vezes até me faz mudar de opinião, porque eu tenho que me render. Exatamente. Quando a gente Exatamente. consegue levar uma Exatamente. pessoa a refletir, né? Daqui a pouco a própria pessoa se dá conta de que algo não era bem assim como pensava. Isso já é Crescimento. ponto positivo. Porque isso que a Denise está comentando, nós estamos perdendo a oportunidade de encontrarmos pessoas muito mais sábias do que nós. Mas com certeza. Né? Então, aprender. Até né? porque, a gente sair da nossa comodidade. Não, né? e até porque assim, ó, se tu parar para Da zona pensar, de conforto, nós não exatamente. temos verdades absolutas e Claro que completas. não. Né? Não Claro que temos. não. Até porque, com o nosso crescimento, o que até então a gente achava que seria uma verdade absoluta, a gente já muda de conceito. Já muda de que, conceito. Que também, né, tem muito dogma com relação a isso. Ai, fulano já mudou de ideia. Mas é fantástico tu que mudar de maravilha. ideia. Mas claro. Né? E esse Ou eu tenho que ser turrão para ser verdadeiro. Não, eu digo assim, ó, eu não tenho que ser da filosofia da Gabriela, cravo e canela. Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. não. Tá, mas eu tenho pena. Tenho até pena da pessoa que pensa Isso tudo são conceitos que nos foram, né, Repassados, repassados e a replicados. gente, Exatamente. por falta de maturidade, por falta de conhecimento, por falta de programas como o Ace, né, que a gente também tem que puxar a brasa do nosso assado, que eu acho que a TV brasileira, ela precisa muito aprender conosco. Olha o Sérgio, nosso diretor, vai me matar. Mas assim, ó, eles têm muito que aprender no sentido de que eu preciso usar esse veículo que atinge tantas pessoas num momento só, né? Eu preciso usar isso a serviço do conhecimento, né? Não só do entretenimento. Porque o entretenimento terminou aquele programa, eu vou cair na real. E eu preciso estar preparada para isso. E é sobre cair na real, que nós vamos ter que cair na real agora. Está na hora de fazer um intervalinho, ver a mensagem dos nossos patrocinadores. Vocês vão tomar uma aguinha, porque eu continuo aqui no meu chazinho. Eu tô no meu E a chazinho. gente já volta. Estamos de volta e vamos seguir na nossa discussão aqui. Enfim, a gente começou por uma vertente, agora a gente já tomou outros rumos, mas o legal realmente é isso, né? É a possibilidade que a gente tem de um tema ser guarda-chuva para outros tantos e acabamos como num círculo e voltamos aonde? No eixo central, que é a questão de conhecimento, né? O quanto é fantástico isso e o quanto nós temos que aprender a ser a nossa própria referência, né? O quanto é possível nós sermos a nossa própria referência e o quanto nós podemos investir mais em nós mesmos, não investir numa roupa, né? Numa coisa material, o quanto a gente pode investir a maior riqueza, intelectualmente. Exatamente. Né? A maior riqueza é o investimento no conhecimento. No conhecimento. E o conhecimento hoje, ele se dá das mais diferentes formas, né? Então não tem justificativa para eu me alienar, não tem mais explicação para que eu possa me deixar levar pelas massas, a não ser que eu queira, né? É o livre-arbítrio que a Nilza comentou aqui. Então, hoje o conhecimento, ele está aflorando, ele existe aí, ele está acessível a todos, né? Ainda precisa acordar aquele que está acostumado a ser mandado. Só que aquela coisa, né? O que é esse conhecimento que a gente fala aqui, que a gente deve buscar? É o embasamento, aquele teórico, né? O empírico. Aí depois, Exato. com base naquilo, Vai pro eu vou científico. fazer as minhas reflexões, né? Exatamente. Porque eu também não vou achar, quanto mais eu for buscar, mais eu vou me dar conta de que eu não tenho que buscar mais. E até entender
que aquilo que a ciência não prova, a filosofia questiona, Mas vamos, é um caminho para conhecimento. vamos para o nosso campo familiar, em casa, para casa da gente. Quando a gente está jovem, o que a gente tem muito essa frase, a gente bate de frente com o pai e a mãe, né? E depois o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e aí é o contrário. O pai sempre falava nisso, a mãe sempre recomendava aquilo. Eu sou educado por causa da minha mãe, eu faço isso por causa do meu pai, eu tenho tal costume por causa do meu pai. Então, são bases que a gente traz lá de trás, mas não que a gente não tivesse aí esse sentimento crítico. Mas, e a gente evoluiu amadurecendo. Mas só um pouquinho, não é nem questão. sentimento crítico. É que as fases do desenvolvimento humano passam por essa fase. Eu sempre explico assim, que quando a criança está entrando na adolescência, ela está se descobrindo, né? Ela está percebendo que ela pode dizer não, que ela pode bater de frente, mas que na verdade ela também está batendo de frente e não sabe para quê nem por quê, né? Ela só sabe que se a gente comentar, então termina o mundo e vocês criam. Criamos, melhor que vocês. Porque eles não têm esse conhecimento, eles estão numa busca de identidade. Por que depois eles voltam? Quando é passado, né? Quando é bem colocada essa base. Por que quando na vida adulta ele vai lá e repete muitas vezes o que os pais diziam? Porque aí ele adquiriu maturidade e conhecimento e limitações, né? É a questão da liberdade. Eu quero fazer 18 anos porque eu quero ter liberdade. E aí o que eu sempre fiz? Eu falo muito de aluno, gente, porque eu trabalho muito com adolescente. O que é liberdade para vocês? Vocês não têm liberdade nem dentro da casa de vocês se a janela estiver aberta. Tenho sim, um aluno me falou. Tenho sim, professor, estou dentro da minha casa? Não tem. Porque se tu estiver na tua casa com janela aberta, que essa janela fica para o lado do vizinho e tu estiver nu, é atentado ao pudor e tu vai ser punido dentro da tua casa. Então, quando termina a minha liberdade, porque vai começar no outro. Começa do outro. Então, entendam que liberdade, duas coisas absolutas que não existem. Não existe verdade absoluta e não existe liberdade absoluta. Nunca. Por quê? Porque aonde está terminando a minha, está começando a tua, está começando a tua. E ainda bem, né? Porque senão não haveria limite. Exatamente. Então, o que eu digo? São fases que tem que ter uma estrutura. E eu digo que muito difícil é educar filho. Digo. Por quê? Porque se não tem um entendimento de que aquilo ali não é uma crítica e é uma busca de identidade para entrar com o diálogo, o que vai acontecer? É uma afronta. Muitas vezes conflito de pais e filhos. Aí é visto como uma afronta, né? Aí é visto como uma afronta e aí que milhões de vezes sai daí os conflitos. Mas eu tenho um amigo, se eu ouvir essa fala, repetindo essa fala dele, que é biólogo, e ele fala, então eles, num grupo, eles foram para Amazonas e entraram no rio Amazonas, né? Então, nas canoas com os índios, né? Para conhecer as espécies de peixes e tal, no rio ali e tal. Então, os biólogos, os estudados, faculdade, gente que não é gente pequena. Então, todo mundo olhando para a água para enxergar os peixes, né? E os índios olhando para cima, olhando para um lado, olhando para outro e tal. Aí o índio olhava, lá, vamos atravessar lá, que lá tem tal espécie de peixe. Aí os caras tudo, chegavam lá naquele local, olhavam para a água, estava lá tal espécie. Aí eu falei, E aí esse cara começou a dizer, mas como nós não enxergamos nada, e os caras vão lá certinho e acham o peixe. Aí o cara pegou e questionou o índio. Mas como tu consegue se nós não enxergamos nada na água e tu consegue identificar? Não, é pela mata nativa, pela espécie de fruto que dá na mata, que
que aquele fruto cai na água, aquela semente cai na água, que lá está tal espécie. Né? Então, o conhecimento, às vezes, o conhecimento milenar, o conhecimento da família, da gente, a trajetória das pessoas, é muito importante. E isso nos ensina, por isso que o sentimento crítico, muitas vezes, a gente quer o conhecimento e busca em muita informação, mas às vezes a informação está do lado da gente, com alguma pessoa experiente, com alguma pessoa com uma trajetória, por exemplo, dentro de uma empresa. Mas a experiência é um mega conhecimento. Sim, um mega conhecimento, mas que está adormecido dentro da sociedade. Mas, Silvio, tem um detalhe, as pessoas têm, por mais PhDs que seja, né? Tem muito PhDs por aí, É verdade. tem que ter a humildade de que a gente pode aprender, né? Com certeza esse grupo de biólogos, a partir do momento que teve essa conversa com esses indígenas, qual seria a postura correta a partir de então? Bom, nós vimos desenvolvendo um pensamento até então dessa forma. Dessa forma. Agora, mediante isso, nós já vamos ter que mudar a nossa abordagem, porque nós temos que considerar. Agora eu te pergunto, é assim que acontece? Porque daí vem aquele... Exatamente. Porque daí vem isso. aquela ligação de um conhecimento até então considerado empírico, ele passa para um estudo científico, porque mãe natureza. Se complementam. E se complementam. Né? Mas aí... E a vivência do índio com a natureza que tudo comanda, entendendo muito mais do que está no livro. Mas muitas vezes esse conhecimento, essa troca de informação está, talvez, o desenvolvimento que nós queremos dentro da nossa cidade, tá o crescimento econômico que a gente gostaria de ter, tá a educação que a gente gostaria de ter, né? Vivenciando essas experiências. E outra coisa... as pessoas muitas vezes tem pessoas com experiências enormes e estão adormecidas, eles estão aposentados e a vida terminou para eles. Mas o conhecimento tem que ser sociabilizado. Exatamente. Porque senão ele não tem valor. O conhecimento guardado às 7 chaves, ele não tem função. Não tem nem valor. E isso também a gente tem que aprender. A pessoa que adquire o conhecimento... nesse sentido o que é o verdadeiro conhecimento? É o que eu tenho e que eu passo. Né? Aquele que eu tenho e guardo não me serviu nem para mim, porque não soube usufruir dele. Exatamente. Né? Eu sempre digo assim, ó, que eu falo muito, né, como eu já falei, vou falar 1 milhão de vezes, né, que é muito aluno, filhos, sobrinhos, netos, enfim. A única coisa que ninguém tira do indivíduo é o conhecimento. Não adianta achar que vai ser herdeiro de grandes fortunas se não tiver o conhecimento para administrar. Qualquer idiota vem e passa para trás. Porque não tinha esse conhecimento. A gente podia até mudar o ditado, né? Que o mundo é dos espertos. Não, o mundo é de quem tem conhecimento. Conhecimento, exatamente. E eu não sou todo mundo. É verdade. O poder, né, que isso legitima qualquer coisa, né? E como é bacana ver uma pessoa humilde, né, na sua humildade, ensinando. Ter tamanho conhecimento. Eu né? tenho muito fascínio por aquela pessoa que já teve a minha idade, no caso, e a gente hoje se coloca para os filhos e netos e amigos também, né? Já entendo porque já tive essa idade. Né? E que me vem com... Eu sou muito de escutar a forma da simplicidade de passar gigantes conhecimentos, que até então, em nenhum livro eu achei. Né? E eles, assim, com a maior simplicidade, com a maior humildade, com conhecimento invejável e não aproveitável. Por quê? Porque também, Denise, existe uma coisa com a questão idade. Se acham, né? Acham
que depois de uma certa idade, tu é descartável. E na verdade, eles acham porque de certa forma são, né? O que a gente percebe, não mudando o foco, mas só para complementar isso, quem se envolve mais com os idosos são seus próprios familiares, Exato. né? Fora isso, tanto que o temor de todo idoso deve ser, se eu não tiver família, o que vai ser de mim? Porque não tem na sociedade uma política, e quando se fala em política, a gente fala numa organização preparada para a velhice. Foi o que eu falei naquele outro programa. Lembra quando eu disse que eu até peço desculpa, porque eu não tenho conhecimento, né? Se existia um programa, alguma coisa direcionado para o idoso, porque até então eu não tenho esse conhecimento. Né? Mas, de repente, coisas... mas que é uma coisa de muita necessidade, e até porque, enquanto outros países supervalorizam os idosos como fonte de conhecimento, né, infelizmente a nossa realidade, não só a nossa, mas da América Latina, né, como um todo. Então, assim, talvez se os idosos fossem olhados sobre um outro prisma, eles não passassem por tanta depressão, por tanto isolamento, porque eles iriam se sentir integrantes, fazendo parte dele. E se sentindo útil. Se sentindo útil. Mas a discussão tá boa, a gente vai ter que fazer mais um intervalinho e já voltamos para o nosso último bloco, quando a gente vai fazer as nossas considerações finais a respeito desse tema que é conhecimento e massa. Pois é, a gente já chegou na finaleira, né, como a gente diz, do nosso bloco do programa Entre Linhas, e a gente gostaria, assim, de como fechamento, fazer algumas considerações. E a primeira delas, que eu convido vocês a refletirem, é que a gente hoje não quis dizer que está tudo errado, né? A gente só quis dizer que pode ficar melhor, né? A partir do momento em que nós quebrarmos certos hábitos, certos vícios, nos dermos conta de certas coisas que a gente pode mudar para melhor. E o como é bom a gente ter esse poder de transformação. Porque... para aí, fecha a janela. Pá. Antigamente tinha uns eletrodomésticos, né, que eles eram ou uma voltagem ou outra. Ainda tem muito disso, né? Tem. Então, se eu uma vez liguei um secador de cabelo numa voltagem que não era daqui, pá! Queima. E o que a gente tem hoje? A gente tem os eletrodomésticos mais modernos, eles já se autorregulam, né? Se a gente dá uma rateada, vem com as duas. Então é mais ou menos isso aí, né? Que a gente possa ter essa capacidade de se adaptar, né? E de funcionar legal, sem que isso seja um problema para nós. Se a outra pessoa não está na mesma frequência, né? Eu vou entrar em curto. Vamos tirar uma base bem simples. O celular, quando surgiu, né? Era só para fazer ligação. Hoje o celular tem tudo. Então, assim, o mundo não para, né? A gente tem que ter essa convicção, que a gente até reproduz. O tempo não para, o tempo passa. Mas será que eu já pensei como é que eu estou nesse tempo que passa? Né? Será que eu estou evoluindo na mesma velocidade ou estou indo numa velocidade inversa? Né? Aí vem a questão do outro programa, né? Como é que eu estou me vendo, né? Nesse mundo que todo mundo diz, é uma correria. Quando a gente vê dezembro, quando vê junho, a quando gente vê conta, dezembro... Ai, gente, tu tocou num ponto assim, ó. A gente repete frase feita. Mas claro. A gente diz assim, esse ano vai ser verão de muita pouca chuva, já ouvi, né? Vai chover muito pouco, né? Onde é que tá? Que conhecimento tem para dizer isso? Né? Mas aí a gente aquilo até rende uma conversa legal, só que a gente não se dá conta
que aquilo que é dito, assim como não cala para ti, pode para ti já dar um tchutchu, né? Então a gente tem Esses responsabilidade. chavões, eles são tão gravados. Sim, que e é a gente automático tem que repetem. muita responsabilidade com aquilo que a gente diz, né? E com que tu sabe, Denise, assim, ó, quando tu citou nada, eu não gosto de uma frase que eu ouço às vezes, né? Tá tudo ruim, mas que nada impede ainda de piorar. A lei de... Né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Pior. Poxa vida, nada é tão negativo que não possa se tornar positivo, né? E quando a gente fala que não vem no programa com o objetivo de querer ensinar alguém, de querer mudar alguém, é bem verdade. O nosso objetivo é que, assim como nós estamos nessa conversa, nesse bate-papo, por que não alertar que essas reflexões pode ser colocada em grupos de amigos, em família, né? Para que o que não está bom possa melhorar. Pergunto agora para vocês. A Nilza é a parte, porque obrigatoriamente, pela força da atividade dela, ela tem que tocar nesses assuntos, mas fora do trabalho, no cotidiano, se não é uma provocação assim, a gente é acostumado a ter esse tipo de conversa? Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque a gente tem tanta demanda, né? A gente tem tanta coisa. Ou muitas vezes nós somos considerados um extraterrestre no meio de humanos ali. Mas né? muitas vezes Porque... também acontece e as pessoas têm que se dar conta, e eu sempre digo assim, né? Que quando tu vai para um encontro, para uma reunião de amigos, faça um combinado, não falar de trabalho. Porque também acontece o quê? As pessoas se juntam para... Elege um interesse comum ali. Elege um interesse comum morreu. E muitas vezes não tão bom assim, porque aí fala do que não gosta, aí o outro também cita o que não gosta, aí o outro fala do que está errado, aí o outro já aponta e fecha o leque. Então, o que acontece? Que esses encontros fuja da questão trabalho, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que sirva até para jogar a conversa fora, mas que essa conversa fora leve ao bem-estar de alguém. Porque muitas vezes... E que a gente se desafie, né? Exato. Porque um bom exercício para a gente falar com as pessoas é falar com os nossos, porque os nossos são mais críticos do que os próprios. Não, e entender muitas vezes, né, que às vezes a gente está no grupo da família ali, e quando eu falo família não estou falando de sobrinhos, de primos, estou falando pai e filho às vezes, e muitas vezes as pessoas têm a pretensão de achar que o filho não tem razão. Não tem contribuição, né? Que o filho não tem contribuição. Porque não tem experiência. Eu sou muito avessa àquela coisa assim. No meu tempo, teu tempo passou, meu amor. Teu tempo passou. Tu pode contar uma experiência. Na nossa época. Agora. Mas não é regra. Não é regra e nem parâmetro para hoje. Claro. E aí o que eu sempre digo? Que eu costumo provocar e ouvir, né? E eu sempre digo que eu tenho 2 filhas meio água e vinho, né? Mas eu sempre deixo que fale, e eu às vezes até provoco para que fale, né? E eu tenho a minha Daiane também bem crítica, né? A minha Cristiane bem humana, e eu às vezes gosto de ver porque elas precisam não discutir, mas às vezes no conflitar, uma leva a outra a refletir. Isso é necessário, porque não é só aquela coisa concordo. Tu tem razão. Não, não é isso. Porque nós somos seres únicos. Sim, aí nós estamos, Então, contradizendo e às vezes as também. pessoas vão para esses encontros, como eu estou falando, e não estou criticando ninguém, gente. Estou vendo por um lado, assim, que passa a ser positivo, mas que, assim, quando é religioso, é religioso. Quando é trabalho, é trabalho. Quando é não sei... Tá, e o lazer? E o descontrair? E o ouvir o outro.
para que eu possa refletir. E o ser ouvida, como é que fica? Uma experiência muito simples. Como foi o teu dia de trabalho hoje? Aí Como já é é que tu bem está? aquela questão família, né? Mas a Que eu família, sempre digo, o cara leva o trabalho para casa? é verdade. Como é que Então, foi o teu dia? Como é que foi o teu né? dia? Tem Isso- alguma coisa para contar? E outra coisa também, isso envolve muito harmonia. E muitas vezes a gente é surpreendido. Não, aconteceu isso, e aí vem uma informação também de lá que a gente não sabia, né? Com dados. Não, e outra coisa, né, que agora tu falou isso, se tu perguntar como foi o dia e olhar para a pessoa E olhar. e ouvir o que E essa pessoa ouvir tem o que a para pessoa dizer, tem. não só cumprir tabela, porque às vezes, né, a gente vê sim. muito assim, mas eu converso, eu pergunto como é que foi o dia, pergunta como é que foi o dia, mas não tá nem tchum para a resposta, Claro né? que não. Então a gente tem que Tá escutando, mas não tá ouvindo. nas mínimas coisas procurar dar o máximo de sentido e de significado a elas naquele momento. Mas, Denise, deixa eu fazer um alerta. O cientista... Esse como foi teu dia, coisa e tal, com aquela pessoa que tu convive, com aquela pessoa que tu ama, que realmente tu quer saber. Porque também tem que ter um cuidado. Quando tu sabe que uma pessoa é sempre negativa, está sempre falando de doença, está sempre falando... vida, dor. Que nem aquele né, Personagem. personagem, né? Aí o que acontece? Tu tem até a boa intenção, né? Bom dia, e aí, como é que tá o teu dia? Tá isso, tá aquilo, tá terrível, tá... E aí despeja em ti toda uma negatividade que tu inocentemente só queria. Então eu sempre digo assim, ó, um alerta. Dependendo da pessoa, tu diz bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto. Não pergunta como é que foi teu dia, porque tu corre o risco de pegar toda uma gama de problemas que tu não vai resolver, que não são teus. E outra coisa, o pior, entre aspas, na medida que tu perguntou, tu vai ter que dar o contraponto, né? Tu vai ter que dar uma Aí tu atenção para essa pessoa. Exatamente. Né? Aí tu começa a ouvir isso. Não só ouvir. Aí daqui a pouco tu já tá te penalizando. E dependendo da coisa, tu tá chorando junto, sabe? Então, isso não é egoísmo, pessoal. Preste bem atenção, não é egoísmo. Isso é saber gerenciar as coisas. Preservar. E preservar o seu bem-estar, né? Exatamente. Mas o comentário que eu ia... E voltando lá no nosso tema, Pois né? Tomar cuidado, porque isso é muito ligado a manipulação de massa. Porque daqui a pouco o negativo atrai o negativo, tem um grupo negativo que só fala de coisa negativa. Exatamente. Mas eu digo que o comentário que eu ia tecer referente a isso é que o cientista, o pesquisador, o cara que trabalha na prefeitura, lá fazendo as obras, um pedreiro, né? Ele tem direito também de ter um relacionamento, ele tem direito de gostar de alguém. Mas com certeza. Ele tem que ir à busca disso. Ele tem que fomentar também, porque não é só fomentar o trabalho, fomentar a pesquisa, fomentar isso, fomentar aquilo. A gente tem direito, a gente é um ser humano, Claro. não é uma máquina. Ao lazer também. Ao lazer, a respeitar um filho, a ouvir um filho, a ver um filho crescer, acompanhar o crescimento de um entender, filho. né, Silvio, De entender não toda tem essa... idade para se apaixonar. Mas claro, é verdade. Mas É uma mas grande verdade, né? É verdade. Né? Ver os filhos da gente crescer, ver uma criança, né? Lamentamos muito, deixa eu só te cortar. Pois não. Eu, né, no caso, que era um dos meus grandes ídolos, lamentei muito a morte do Erasmo. Tremendão. Muito ouvi, né? Muito dancei ao som do Tremendão. Mas, assim, 81 anos se deu o direito de ter uma esposa muito mais nova. É errado? Claro que não. Claro que não. E eu estava falando, é justamente isso. Por exemplo, o casal. Eu vou citar um exemplo para a gente se situar. Um casal é um casal novo, vive há 5, 6 anos, não tem filho ainda, então está naquela fase, crescimento profissional, tudo envolvido.
Contigo agora até debaixo da ponte. Os pais, os avós, os pais deles, rabugento já, a idade. Então, o casal vai receber um filho. Muda toda a energia. Quando esse filho nasce, aqueles avós rabugentos já voltam para o seio da família. Gente, e aquela energia. Isso aí dá tempo para mais um programa. Porque ao nascer o neto, Sim. ele renova A sua esperança. a paternidade e a maternidade. Isso. E a sua esperança. Legal, e é com esperança que a gente termina hoje o programa, na esperança de tê-los aqui na próxima sexta e dizer para vocês, diga não à massa, mas que o nosso programa hoje foi massa, foi massa. Foi massa. Foi massa. Diga e tenha sempre a fé em dias melhores. Bom final de semana. Até a próxima Até. sexta, às 20 horas, no canal 33.